David Paul Young Show. O poder de fazer orações específicas. Incubação. Uma lei da fé. Deus jamais produzirá nenhuma das suas grandes obras a menos que Ele realize por meio de sua fé, da fé que Ele deu a você. Supõe-se que você tenha fé, porque a Bíblia Sagrada diz que Deus deu a todos nós uma medida de fé. Talvez você tenha, você tem um pouco de fé, quer sinta, quer não. Você pode tentar sentir a fé. Porém, quando você necessita da fé, ela vai se fazer presente. Está presente para o seu uso, como possuir teus braços. Quando deles você necessita, é só movê-los e usá-los. Não é necessário que você sinta que os teus braços estão pregados ao teu corpo para que você saiba que você possui braços. Há, contudo, certos modos pelos quais a sua fé opera e o liga ao Pai Celestial que habita em você. A Bíblia Sagrada diz que a fé é a substância das coisas que nós esperamos, substância que possui uma primeira etapa de desenvolvimento, de incubação, antes que o seu uso possa ser completo e eficaz. Agora, você poderá perguntar: quais são os elementos necessários para tornar a minha fé usável? Há 4 passos básicos no processo da incubação. O primeiro passo é que você venha a orar de forma específica para que você possa usar a sua fé. Você tem que usar a sua fé de forma precisa. Primeiro, coloque isso em sua mente. A fim de você usar a sua fé, é preciso que você tenha a visão e um objetivo claro. A fé, ela é a substância das coisas, as coisas nítidas que se esperam. Se você tiver uma ideia vaga da sua meta, então você estará fora de contato com aquele que pode responder à sua oração. É preciso que você tenha uma meta clara e definida. Eu aprendi esta lição de uma maneira muito especial. Eu tinha estado no ministério pastoral durante alguns meses e era tão pobre e eu nem tinha nenhum bem material. Eu era solteiro e eu vivia num quarto pequenito. Eu não tinha escrivania, nem tinha nem cadeira, nem cama. Eu comia no chão, dormia no chão e também estudava no chão. Eu tinha de andar quilômetros e quilômetros todos os dias só para poder desempenhar o meu ministério de ganhar almas. Mas houve um dia que, enquanto eu lia a Bíblia, eu fiquei tremendamente impressionado pelas promessas que Deus tem para nós. A Bíblia dizia que se tão somente eu colocasse a minha fé em Jesus e orasse em seu nome, eu receberia tudo o que eu pedisse. A Bíblia também me ensinava que eu era filho de Deus, filho do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. De modo que eu então orei dizendo: Pai, por que deve um filho dos Reis e Senhor dos Senhores viver sem uma escrivania, sem uma cadeira, sem cama e andar quilômetros e quilômetros todos os dias? Pelo menos eu poderia ter um escritório, uma pequena cadeira, um lugar em que eu possa sentar e uma humilde bicicleta, a fim de eu poder sair a fazer as visitas. Eu achava que, segundo as Escrituras, eu podia pedir essas coisas ao Senhor. Eu ajoelhei-me e orei: Pai, agora eu estou orando. Por favor, Pai, envia-me uma escrivania, Pai, uma cadeira e uma bicicleta. Eu pus toda a minha fé naquele pedido e dei graças a Deus. A partir daquele momento, eu comecei a esperar pela resposta da minha oração. Passou um mês e nenhuma resposta chegou até a mim. Passaram 2 meses, 4 meses, 5 meses e nada. Continuava sem resposta.
nada estava acontecendo. Mas houve um dia chuvoso. Eu estava muito deprimido. Não tinha comido nada, estava com muita fome, muito cansado, bastante deprimido. E aí eu comecei a reclamar. Senhor, eu te pedi uma escrivania, eu te pedi uma cadeira e uma bicicleta, mas já faz muito tempo e até agora o Senhor não está a me dar nada. O Senhor vê que eu estou a pregar o Evangelho para muitos pobres desse bairro pobre. Como é que eu posso pedir-lhes para eles exercerem a fé quando eu mesmo não tenho fé, não consigo praticar a minha fé? Como é que eu posso pedir para que eles possam colocar a fé no Senhor e viver na palavra? Como? Meu Pai, eu estou tão desanimado, eu não estou muito certo disso hoje, mas eu sei que realmente eu não posso negar a palavra de Deus. A palavra deve permanecer e eu tenho a certeza que o Senhor vai responder. Pois desta vez eu simplesmente não tenho a certeza do quando e como. Se vais responder, Senhor, a minha oração depois que eu morrer, de que me aproveitará isso? E se vais responder a minha oração, faça rápido, por favor, Deus. Então eu sentei-me e comecei a chorar. Subitamente senti uma serenidade, uma tranquilidade invadindo a minha alma. Toda vez que me vem esse tipo de sentimento da presença de Deus, Ele sempre fala, de modo que eu esperei que Ele falasse. Então aquela voz suave disse: meu filho, eu ouvi a sua oração muito tempo atrás. Eu exclamei: oh, então onde estão a minha escrivania e a minha cadeira e a minha bicicleta que eu pedi? Disse-me o Espírito Santo: sim, esse é o seu problema, o problema de todos os meus outros filhos. Eles imploram exigindo todo tipo de coisas, mas eles fazem com termos tão vagos que eu não consigo responder. Será que você não sabe que há dezenas de tipos de escrivanias, cadeiras e bicicletas? Mas você simplesmente pediu uma escrivania, uma cadeira e uma bicicleta. Não pediu uma escrivania específica, nem uma cadeira específica e nem uma bicicleta específica. Este foi um ponto crítico da minha vida. Nenhum professor do Instituto Bíblico me havia ensinado essas coisas. Eu tinha cometido um erro que resultou num abrir de olhos para mim. Então disse eu: Senhor, realmente desejas que eu ore em termos específicos? Dessa vez o Senhor me levou para Hebreus 11. A fé é a certeza das coisas bem específicas que se esperam. Ajoelhei-me de novo e disse: Pai, sinto muito. Eu cometi um grande erro e eu havia te compreendido mal. Por isso, neste momento, eu cancelo todas as minhas orações e começarei tudo de novo. Então eu dei o tamanho da escrivania, que devia ser das Filipinas. Queria o melhor tipo de cadeira, uma cadeira de escritório de aço, com rodinhas, para que eu pudesse mover-me de um lado para o outro, como um manda-chuva. Falei-lhe depois da bicicleta, dei muita consideração a este assunto, porque há tantos tipos de bicicletas coreanas, japonesas, formosianas e alemãs. Mas naqueles dias, as bicicletas coreanas e japonesas geralmente eram muito franzinas e eu queria uma bicicleta forte, maciça. E como as bicicletas de fabricação norte-americana eram muito boas, eu orei dizendo: Pai, eu desejo uma bicicleta fabricada nos Estados Unidos, com algumas marchas para que eu possa regular a velocidade. Eu encomendei essas coisas em termos tão específicos e Deus nem poderia cometer erro algum em entregá-las. Então realmente eu senti a minha fé a fluir no coração. Nesta noite eu dormi como uma criança, mas ao despertar
às 4h30 da manhã seguinte, a fim de preparar-me para a reunião de oração matinal. Repentinamente eu descobri que o meu coração estava vazio. Na noite anterior, eu tinha toda a fé que há no mundo, mas enquanto eu dormia, a fé bateu asas e me deixou. Não sentia nada no meu coração. Eu disse: Pai, isto é terrível. Uma coisa é ter fé, mas é totalmente diferente conservar essa fé até receber a resposta. Esse é um problema comum de todos os cristãos. Podem escutar por algum tempo a um pregador excelente e ter toda a fé que há no mundo, mas antes que cheguem a casa para perderem tudo, a sua fé bate asas e voa. Nessa manhã, eu lendo a Bíblia, à procura de uma passagem especial para pregar, repentinamente os meus olhos caíram em Romanos 4,17. Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O meu coração pegou-se a essa passagem e ela começou a queimar-me as entranhas. O meu interior disse a mim mesmo: acho que podia simplesmente a chamar-me à existência aquelas coisas que não existem como se existissem, como se já as possuísse. Eu tinha recebido a resposta ao problema: como conservar a minha fé. Eu corri para a tenda que servia de igreja, onde as pessoas já haviam começado a orar, e depois de cantarmos alguns hinos eu comecei a pregar. E de repente eu disse: irmãos, pela bênção de Deus, eu já tenho uma escrivania da Filipinas, já tenho uma linda cadeira de aço com rodinhas e já tenho uma bicicleta com marchas de fabricação norte-americana. Louvado seja o Senhor. Eu já recebi todas essas coisas. As pessoas ficaram a olhar de boca aberta, pois elas sabiam que eu era totalmente pobre e gabava-me dessas coisas e não podiam acreditar no que eles ouviam. Pela fé, eu fazia justamente o que a palavra de Deus ordena. Depois do culto, enquanto eu saía, 3 rapazes seguiram-me e disseram: pastor, nós queremos ver as suas coisas. Eu fiquei aterrado porque eu não tinha contado com a possibilidade de que teria que mostrar as minhas coisas. Todos os membros da igreja, eles moravam em um dos bairros mais pobres, e se percebesse que o seu pastor havia mentido, o meu ministério ali estaria terminado. E os jovens não estavam dispostos a voltar atrás. Achava-me em uma terrível situação. E logo eu comecei a orar: Senhor, desde o princípio, esta não foi a minha ideia. Foi tua ideia que eu lhes dissesse isso. Simplesmente eu te obedeci, meu Pai. E agora eu estou em apuros. Falei-lhes como se eu fosse dono das 3 coisas. Eu falei-lhes como se eu fosse dono dessas 3 coisas. Agora que explicação vou dar a eles? Precisas me ajudar, Espírito Santo. Por favor. Então o Senhor veio em meu auxílio e uma ideia começou a flutuar em meu coração. De modo que eu lhes disse: venham ao meu quarto e as verão. Todos foram e começaram a olhar ao redor de todo o quarto, procurando a bicicleta, a escrivania e a cadeira. Disse eu: não procurem essas coisas. Eu vou vos mostrar mais tarde. Aponte o dedo para o Sr. Park, que agora é pastor de uma das maiores igrejas das Assembleias de Deus na Coreia, e disse: falhei-lhe algumas perguntas. Se você puder responder as minhas perguntas, eu te mostrarei todas essas coisas. Por quanto tempo você esteve no ventre de sua mãe antes de você vir ao mundo? Ele coçou a cabeça e disse: bem, 9 meses. Respondi então: o que você fez durante esses 9 meses no ventre da sua mãe? Cresci, mas ninguém me via porque eu estava dentro do ventre da minha mãe. Então eu disse:
ainda no ventre da sua mãe, você era o mesmo bebê que nasceu para o mundo. Você respondeu corretamente. A noite passada, eu ajoelhei-me aqui e orei ao Senhor, pedindo a escrivania, a bicicleta e a cadeira. E pelo poder do Espírito Santo, eu consegui essas coisas. É como se elas estivessem dentro de mim, crescendo neste momento. E são tanto escrivania, cadeira, bicicleta, como quando elas forem vistas pelas pessoas. Na época de sua entrega, eles começaram a rir-se de mim e disseram: esta é a primeira vez que já vimos um homem grávido de uma bicicleta, uma escrivania e uma cadeira. E saindo do meu quarto, eles começaram a espalhar por toda a cidade o rumor de que um ministro estava grávido de uma bicicleta, cadeira e uma escrivania. Mal podia andar pela cidade. As mulheres se juntavam olhando para mim, davam risadas, e alguns dos jovens travessos de minha igreja tocavam-me no estômago e diziam: pastor, quantos meses faltam? Mas naqueles dias todos eu sabia que tinha tais coisas crescendo dentro de mim. Leva tempo, assim como a mãe leva tempo para dar à luz a um filho. Sem dúvida alguma, as coisas que você pediu hoje levarão algum tempo antes de que elas cheguem em suas mãos, mas você já está grávido delas. No devido tempo, você as terá. Eu mantive-me louvando o Senhor constantemente, e no tempo devido as 3 coisas chegaram. Chegaram exatamente como encomendas. A escrivania era de modo de Filipinas, a cadeira era japonesa e tinha rodinhas para que eu pudesse mover-me, e a bicicleta de segunda mão, era norte-americana. A bicicleta tinha sido oferecida por um filho de um casal norte-americano. E isso mudou por completo a minha maneira de orar. Você deve pedir definida e especificamente. O Senhor não se agrada de orações vagas. Quando o cego Bartimeu, filho de Timeu, veio correndo em direção a Jesus Cristo, ele clamou: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Embora todo mundo soubesse que ele estava pedindo a cura de sua cegueira, Cristo perguntou: mas o que é que você quer que eu te faça? Cristo deseja pedidos específicos. Disse Bartimeu: Senhor, eu desejo ver. Respondeu Jesus: seja feita segundo a tua fé. Os olhos de Bartimeu foram abertos. Mas até que ele pedisse especificamente a cura de sua cegueira, Cristo não pronunciou a cura. Ao trazer a sua petição ao Senhor, venha com um pedido específico. Venha sempre com um objetivo definido e com uma meta clara. Certa vez eu visitava uma igreja. Depois da pregação, a esposa do pastor pediu que eu fosse ao escritório. O pastor perguntou: Pastor Sean, você poderia orar por esta senhora? De que necessita ela? Perguntei. Bem, ela deseja casar-se e ainda não encontrou um marido. Peça-lhe que ela entre. De modo que foi uma solteirona de mais de 30 anos que entrou. E eu perguntei para ela: Irmã, por quanto tempo tem orado pedindo marido? Ela respondeu: por mais de 10 anos. Por que Deus não respondeu a tua oração esses 10 anos? Perguntei. Que tipo de marido você tem solicitado? Bem, isso fica com Deus. Ele sabe de tudo, Respondeu ela. É esse o seu erro. Deus jamais opera por si mesmo, mas somente por nosso intermédio. Deus é a fonte eterna, mas Ele somente opera por meio dos nossos pedidos. Você realmente deseja que eu ore por você? Sim. Muito bem. Traga aqui um papel e lápis e sente-se à minha frente. Ela sentou-se e eu disse: se você escrever as respostas das minhas perguntas, eu orarei por você. Pergunta número 1. Você realmente deseja um marido? Mas que tipo de marido você quer? Branco, asiático ou preto? Branco. Muito bem. Escreva isso. Número 2. Você deseja que o seu marido tenha 1,80 m,
ou seja um homem mais baixo, ou deseja um marido muito alto. Escreva isso. Número 3. Você deseja que o seu marido seja esbelto e de boa aparência? Ou simplesmente agradável e gordo? Eu quero que seja magro. Escreva então magro. Número 4. Que tipo de passatempo deseja que o seu marido tenha? Bem, eu gostaria que fosse um musical. Muito bem, escreva aí musical. Número 5. Que tipo de emprego você quer que o teu marido possua? Professor. Muito bem, escreva professor. Fiz-lhe mais ou menos umas 10 perguntas. Então eu disse, por favor, leia a sua lista em alta voz. Ela leu todos os pontos de 1 ao 10 em voz alta. Então eu disse, feche os olhos. Você pode ver o seu marido agora? Sim, posso vê-lo claramente. Muito bem, então encomendemo-los agora. Enquanto não vir o seu marido claramente com os olhos da imaginação, você não pode fazer o pedido, porque Deus jamais responderia. É preciso que você o veja claramente antes de começar a orar. Deus nunca responde a orações vagas. Ela ajoelhou-se, eu impus as mãos sobre ela e disse, agora ela conhece o marido que deseja. Oh Pai, Tu conheces melhor o marido dela, então agora nós encomendamos ela em nome de Jesus. Continuei e me dirigi a ela e disse, irmã, leve esse pedaço de papel para casa. Todas as noites, antes de você ir para a cama, leia esses 10 pontos em alta voz. E todas as manhãs, ao se levantar, leia em voz alta esses 10 pontos. E louve a Deus pela resposta. Passou-se um ano e acontecer de eu estar passando por essa cidade novamente, quando a esposa do ministro me telefonou. Me disse, Pastor Show, será que o senhor pode vir almoçar conosco? É claro que posso, respondi. Eu fui almoçar com eles. Assim que eu cheguei ao restaurante, ela disse, ela se casou. Quem é que se casou? Lembra-se daquela moça que por quem o senhor orou? Aquela que o senhor pediu que escrevesse os 10 pontos. Ela se casou. Sim, agora eu me lembro. Oh, o que é que aconteceu com ela? Naquele verão, um professor de música e de ginásio veio à igreja com um quarteto a fim de organizar um reavivamento de uma semana. Ele era solteiro e todas as moças estavam doidas por ele. Todas as moças queriam sair com ele, mas esse camarada não lhes dava a menor atenção. Entretanto, ele ficou fascinado por aquela solteirona. Estava sempre com ela e antes de ir embora, pediu-a em casamento. Ela, sem muita relutância, deu-lhe o seu consentimento. Eles casaram-se naquela igreja para a alegria de todo mundo. E no dia do seu casamento, a mãe dela pegou aquele pedaço de papel, leu os 10 pontos para a congregação inteira, rasgando-o em seguida. Parece uma história, mas realmente é assim que funciona. Eu desejo lembrar-lhe uma coisa: Deus está dentro de você. Deus nunca opera nada que se refira à sua vida independentemente de você. Deus opera mediante o seu pensar, a sua fé. De modo que, sempre que desejar receber a resposta de Deus, apresente objetivos claros. Não diga, oh Deus, abençoa-me, abençoa-me. Você sabe quantas bênçãos a Bíblia contém? Mais de 8.000 promessas. Se você disser, oh Deus, abençoa-me, então Deus pode perguntar-lhe, que tipo de bênção você deseja entre as 8.000 promessas? Portanto, seja bem definido, bem específico. Pega um caderno, anote, veja sua meta claramente. Sempre pedi que Deus concedesse um avivamento à minha igreja, segundo um número definido. Em 1960 eu comecei a orar, Deus, dá-me 1.000 membros todos os anos. E até 1969, 1.000 membros foram acrescentados à minha igreja todos os anos. Mas em 1969, eu mudei o meu coração. Pensei,
Se Deus pode me dar 1000 membros por ano, por que não pedir que me dê 1000 membros por mês? De modo que desde 1970 eu comecei a orar: Pai, dá-me 1000 membros por mês, dá-me 1000 membros por mês. A princípio, Deus me deu 600, depois começou a dar-me mais de 1000 por mês. No ano passado, recebemos mais de 12.000 membros em nossa igreja. Nesse ano eu elevei o meu alvo e agora desejamos ter 15.000 membros durante o ano. No ano que vem eu posso facilmente pedir 20.000. Se você tem pedidos definidos e você vê, então você pode conseguir. Na época em que eu estava a construir o templo da igreja, que tinha capacidade para 10.000 pessoas, mesmo antes dos construtores derramarem o concreto, eu vi claramente em minha imaginação. Eu andei centenas de vezes pelo edifício e eu sentia a presença magnífica do Espírito Santo ali. Eu sentia a magnitude da igreja e minha alma se emocionava. Você deve ver tão viva e graficamente que possa em realidade sentir em suas emoções. Se você não exercitar esta lei da fé, você jamais poderá conseguir uma resposta daquilo que você pedir. Agora, em minhas orações, eu sempre tento ver com clareza. Desejo ver meu objetivo tão vivamente que sinta na minha alma a emoção dele. Só então esta primeira condição é cumprida. Deus abençoe a todos, amém? Se inscreva aqui no canal e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. Querido amigo ou querida amiga, eu sou o Elder Lucas e eu te peço, por favor, ajude o nosso canal a crescer. Queremos chegar aos 1000 subscritores, então peço que você subscreva-se no canal para ajudar. Partilhe essa mensagem com alguém que pode abençoar outra pessoa e, por favor, deixe um comentário. Se não tiver nada para dizer, apenas escreva amém. Desejo profundamente que a paz do Senhor esteja com você e com a sua família.